Igreja Intencional, capítulo 3. Capítulo 3 é um capítulo sobre evangelização. E ele fala, ele dá continuidade ao que ele estava falando sobre o entendimento claro que a igreja deve ter sobre o evangelho, agora mostrando o círculo vicioso ou o círculo virtuoso que pode advir quando esta igreja vai pregar o evangelho. Uma igreja que não tem o entendimento correto a forma como a igreja entende o evangelho é a forma como ela vai passar o evangelho para os descrentes. A forma como ela passar é a forma como os descrentes vão entender. E a forma como os descrentes vão entender é a forma como eles vão crer e vão vir. Né? E com a forma como eles virem é a forma como eles vão viver a igreja e dar testemunho do evangelho. Ou seja, nós estamos criando a evangelização, é a porta, é o lançamento dos alicerces. Se você evangelizou com o evangelho verdadeiro, as pessoas creem no evangelho verdadeiro, converterão-se ao evangelho verdadeiro, seremos a igreja do evangelho verdadeiro. Se o evangelho pregado não é o evangelho verdadeiro, os crentes vivem um evangelho falso, dão um testemunho falso, isso dificulta a evangelização futura. Bom, ele também vai ter tratado o que é essencial na evangelização, que é o próprio evangelho. Ele dá uma fórmula básica do básico do evangelho, que pode ser resumido em 4 palavras, né? Deus, homem, eu já esqueci as palavras. Deus, homem, Cristo e resposta. Deus é um Deus santo, criador. O homem criador do homem, criou o homem para adorá-lo, para desfrutar dele para sempre, para glorificá-lo. O homem pecou, o homem decaiu deste propósito, desobedeceu a Deus, está em estado de rebelião, de queda e de juízo, se não houver intervenção. Jesus Cristo, o Filho de Deus, verdadeiro homem, vem ao mundo e sofre a ira justa de Deus, consequência e castigo merecido dos nossos pecados, no nosso lugar, e ele satisfaz a ira de Deus contra nós. E a resposta. Só existe uma resposta que a gente pode desfrutar disso, apesar de Jesus ter morrido por nós, às vezes Jesus ter pagado a ira de Deus, nós ainda somos culpáveis porque não recebemos este sacrifício de Jesus por nossas vidas. Nós continuamos vivendo a nossa vida como se isso não tivesse acontecido. Então, apesar dessa dívida ter sido paga, nós ainda estamos em dívida se não recebermos este pagamento. E nós recebemos este pagamento nos arrependendo dos nossos pecados, ou seja, reconhecendo que Jesus morreu justamente, mas é que era nós que deveríamos morrer, então ele morreu pagando a ira justa de Deus contra nós, não contra ele. Então eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo de ser alienado de Deus, eu me arrependo de viver uma vida sem glorificá-lo e sem desfrutar dele e encontrar satisfação em Deus. E eu creio em Jesus para o perdão dos meus pecados e para a vida eterna. Eu creio em Jesus, creio no Evangelho, creio em Jesus Cristo. Esta é a única resposta salvadora, né? E com relação a essa resposta, nós, quando estamos evangelizando, devemos fazer o convite. Então, após o evangelho, nós devemos convidar as pessoas a darem essa resposta salvadora, a se arrepender de seus pecados e a crer no Senhor Jesus, né? Se nós fazemos esse convite, esse é o convite correto, inclusive, porque há um outro convite, que é o convite de fazer aquela oração repetida. E isso é popular, mas não é bíblico. A Bíblia não mostra que se você fez uma oração, você vai ter certeza, você pode ter certeza da sua salvação, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que nós sabemos porque o fruto do Espírito está sendo desenvolvido na gente. O amor, a pureza, o trato uns para com os outros, o fruto do Espírito sendo desenvolvido na gente é o selo, é a garantia de que nós somos salvos, né? Então, convidar as pessoas a virem, temos que dar a elas a chance, dizer para elas que elas podem receber o Evangelho e ser salvos. Ele continua dizendo que para evitar-se shows, né? Evitar-se entretenimento, né?
Você tentar de alguma forma persuadir as pessoas fazendo uma coisa assim voltada para elas, né, baseada em pesquisa, sabendo como que elas são, e aí fazer algo assim dedicado às pessoas. Isso vai impactar inclusive na parte do arrependimento, porque arrependimento exige realmente confronto, é algo difícil, que se você dá à pessoa tudo que ela quer, né, se você tá dando um show para ela, fica muito difícil dela se arrepender nesse momento. Ele também diz, evite manipulação, né? Algumas táticas que são usadas na hora dos apelos são de fato manipuladoras, né? Música tranquila, e todas essas coisas para convencer as pessoas a virem à frente. Ele diz: não, você sabe da realidade espiritual das pessoas e acredita que o poder de Deus é o único que pode levantar os mortos espirituais. Então você se submete, prega a palavra e espera gentilmente que o Espírito Santo faça esta obra, apenas convidando por meio da palavra ao arrependimento e à fé. Outra coisa que ele diz sobre a evangelização é que você tem que focar em Deus e não na pessoa. A pessoa é beneficiada, sim, porque realmente nós somos os receptores das bênçãos do Evangelho, nós somos salvos, Deus salva nós, nós não fazemos nada para Deus, Deus é que faz as coisas para nós. Porém, o Evangelho foca na glória de Deus. Deus faz essas coisas para a sua própria glória, para que o nome dele seja glorificado entre as nações, para mostrar a riqueza da sua glória, da sua misericórdia para conosco, os que creem. Então, o foco do Evangelho deve ser Deus e não o homem, de forma a não produzir pessoas que adoram a Deus, que creem em Deus só por causa dos benefícios, mas que realmente glorificam Ele, adoram a Deus. Esse deve ser o foco da evangelização.